Salve Maria, povo amado de Deus. Nós estamos aqui no nosso bate-papo Sentinela e nesta tarde nós estamos recebendo aqui o seminarista Lucas, que faz pastoral aqui na nossa paróquia da Virgem Maria. Eu quero pedir para você se apresentar, seminarista. Olá, Cris. Olá, queridos irmãos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui nesse nosso programa. Eu sou Lucas, sou seminarista da Arquidiocese de Vitória. Estou no meu 2º ano de teologia, com a graça de Deus. Sou natural da paróquia São José, em Vitória, Maruípe. E daqui a 2 anos, se Deus quiser permitir, vou chegar ao diaconato e ao sacerdócio. Espero que todos rezem pela minha vocação. Rezaremos, com certeza. E nós estamos numa série de vídeos conversando um pouquinho, batendo um papo sobre os dogmas da igreja. E neste de hoje nós estaremos falando um pouco sobre os dogmas dos últimos dias. Serão provavelmente não somente um vídeo, mas serão uma série de vídeos. E nesta tarde nós vamos começar a falar um pouquinho sobre eles. Uma pergunta logo já de início para a gente começar, seminarista Lucas. O que é escatologia? Então, como esse tema que me chamaram para falar, escatologia, e a escatologia ela estuda as últimas coisas, os novíssimos, que nós chamamos também, pode se chamar escatologia ou novíssimos, que são as últimas coisas a respeito do homem, a respeito do mundo, ou seja, céu, inferno, purgatório, juízo. Então, as últimas coisas a respeito do homem, nós englobamos no chamado escatologia. Então, é uma disciplina da teologia, nós no seminário, por exemplo, estudamos. Eu até dou aula de escatologia na Escola para Leigos, em Jardim da Penha. Por isso é um assunto que eu gosto muito até, Gosto de estudar e gosto de falar também. Eu falei até errado, falei últimos dias, São das últimas coisas, É isso? Tá certo. E assim, eu acredito que para iniciar, então, vamos falar, o início do fim é falar sobre a morte, Não é isso? É verdade, Então, a morte é um tema que assusta muita gente, Porque as pessoas têm medo da morte, geralmente, apesar que para o cristão a morte tem um novo significado depois de Jesus Cristo, Porque ela, a partir de Cristo, Ele é o vencedor da morte e vencedor do pecado, Então agora a morte para nós tem novo sentido. Mas, como o nosso tema é sobre a última coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte. E a morte, assim, a definição de morte é a separação do corpo e da alma. Muitas pessoas não entendem o que é o homem, O homem, ele é um composto de corpo material, o nosso corpo, e de alma humana, que é espiritual. Às vezes as pessoas falam assim, mas o homem não é corpo, alma e espírito, As pessoas às vezes não entendem. Mas o que é o espírito? O espírito, ele pode ser criado ou incriado. O espírito incriado é Deus. Deus não foi criado por ninguém. E o espírito criado, existem 2 tipos. O espírito criado, que foi feito para não habitar em um corpo, que nós chamamos de anjos, que pode ser maus ou bons, no caso agora, depois da queda. Mas o espírito criado por Deus e que não habita em corpo. E o espírito criado para habitar num corpo se chama alma humana. Então a alma, ela é um espírito, A alma humana é o espírito criado por Deus, um espírito que é feito para habitar em um corpo. Então o homem, ele é um composto da alma humana, que é espiritual, e do corpo material. E a morte é justamente quando esse composto é separado. A alma material, a alma espiritual é separada do corpo material. Então, isso que define a morte. E assim, sobre as questões das causas, as causas da morte. A morte, ela, é claro que Deus, nosso Deus da vida, A gente pergunta assim, por que um Deus da vida, Ele permitiu que a morte entrasse no mundo, Mas a morte, ela é, em primeiro lugar, fruto do pecado original. E eu queria trazer algumas citações bíblicas, para a gente poder falar aqui, no nosso tempo, sobre um pouquinho por que o pecado original traz a morte como consequência. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, há essa narrativa. Deus colocou no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal,
e falou: não poderás comer, porque se dela comer, vocês vão morrer. Então Deus colocou a árvore no centro do jardim e falou, disse para Adão e Eva, eles desobedeceram. E com a desobediência, o que acontece? Entra a morte. Tanto que, se vocês forem lá no capítulo 3, Deus vai dizer: olha, você, homem, do pó veio e para o pó vai retornar. Então, a primeira consequência do pecado, a primeira causa da morte é o pecado original. Então, o homem desobedecendo a Deus, Deus o pune. Não porque Deus é mau e castigador, mas é a consequência. Todos os nossos atos têm consequência, né? Deus nos deu livre-arbítrio. Se nós fôssemos robôs, aí com certeza não ia ter pecado, mas como Ele deu livre-arbítrio, nós podemos escolher. E o homem escolheu desobedecer a Deus, e Deus já tinha advertido. Então, como consequência do pecado é a morte. Por isso que São Paulo, em Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. Tá, você falou que a morte é a consequência do pecado lá quando Adão e Eva comeram o fruto da maçã, né? Exato. Então, se o homem não tivesse escolhido o pecado, a nossa alma não separaria do corpo? Então, acontece, como eu falei, a primeira causa da morte é o pecado. Mas existe uma causa secundária da morte, que é a matéria que é corruptível. Então Deus, quando nos criou, Ele nos deu uma alma imortal. A alma humana, que eu falei no início, né, ela é imortal, quer dizer que ela não tem destruição. Mas o corpo material que Deus nos deu, ele é corruptível desde sempre. Só que tem uma coisa: quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu para eles dons, que nós chamamos na teologia de dons préternaturais, que são dons que são exclusivos antes da queda, antes do pecado. Então, desses dons que nós chamamos de préternaturais é a imortalidade. Então, a imortalidade do corpo. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles não morreriam. Por quê? Por causa de um dom que Deus deu, que é a imortalidade. Porque se Deus não tivesse dado esse dom préternatural da imortalidade do corpo, eles iriam morrer, porque o corpo material, ele é corruptível por si mesmo. Mas Deus deu essa graça, e quando o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu a graça que se chama imortalidade corporal. Ele perdeu por causa da queda, da desobediência. Depois da morte, o que acontece? O juízo, o julgamento, que é o juízo particular, que é diferente do juízo universal. Se a pessoa, né, se aquela alma vai estar no céu, no inferno, no purgatório? Neste episódio, você pode conhecer um pouco do conceito da morte e a visão da Igreja Católica a seu respeito. Continue conosco, pois no próximo falaremos um pouco sobre o juízo particular. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para acompanhar todas as novidades.